Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro. Nesse vídeo a gente vai ter mais uma dica de usado, um quadro que fazia tempo que a gente não trazia aqui no canal. Temos um Citroën C3 2014. Será que vale a pena investir no Citroën C3? É um carro bem interessante, eu acho que vocês vão se surpreender. Vamos ao vídeo. Neste vídeo conheceremos uma dica de usado muito interessante, o Citroën C3 de segunda geração, modelos de 2013 até atualmente 2020. Este carro avaliado é um C3 1.5 ano 2014. Nesta dica de usado você descobrirá que o C3 pode sim ser uma boa opção de compra. O carro oferece ótimos níveis de conforto, acabamento, equipamentos e alguns itens exclusivos, como por exemplo o teto panorâmico, além do design que mesmo hoje em dia é estiloso e bastante chamativo. E principalmente o preço, que é muito interessante do C3. Traduzindo em outras palavras, dificilmente outro carro no mercado por essa faixa de preço de 27 até 40 mil reais oferecerá o que você encontrará no C3. Apesar do C3 de segunda geração sofrer muito preconceito e ter uma certa má fama sem motivo, o que faz que sua desvalorização seja alta, há alguns pontos importantes que você precisa saber antes de colocar um Citroën C3 na sua garagem. Esta é a segunda geração do Citroën C3. O modelo chegou ao Brasil em agosto de 2012, já como o modelo 2013. Trata-se de uma geração totalmente nova em relação à primeira, que estava no mercado brasileiro desde 2003. Ele agora passou a compartilhar a mesma plataforma do C3 Picasso e do Aircross, o que garantiu um maior espaço interno ao hatch. Em relação ao C3 de primeira geração, o novo modelo é cerca de 9,5 cm mais comprido, tendo aí 3,95 metros. Ele também é 4,1 cm mais largo, tendo 1,70 metros de largura. A distância entre eixos, porém, não foi alterada em relação à geração anterior, se manteve em razoáveis 2,46 metros. O espaço interno é bom do C3, porém claro, sem exageros. Falta talvez um espaço maior para as pernas do banco traseiro, caso principalmente se viaje uma pessoa de maior estatura. Porém o teto alto do C3 dá uma sensação maior de amplitude na cabine, o que é bem legal. Enquanto que o porta-malas fica aí na média para a categoria, tendo 300 litros. Já como estamos falando em medidas, o tanque de combustível do Citroën C3 tem 55 litros. Antes de falarmos do carro em si, destaque primeiro para a suspensão do C3, que é bastante macia, transmite muito conforto, mesmo em pisos esburacados, e também para o isolamento interno da cabine, que também é muito trabalhado, ou seja, o Citroën C3 é muito silencioso por dentro. O C3 2013 estreou no Brasil nas versões Origin, Tendance, ambas equipadas com motor 1.5 Flex, que rende apenas modestos 89 cavalos com gasolina e 93 cavalos com etanol. Modesto porque afinal estamos falando de um motor 1.5, 8 válvulas 4 cilindros, que poderia entregar um pouco mais de potência. Na verdade pessoal, este motor 1.5 é uma evolução do antigo motor 1.4 Flex, usado na geração anterior e que estreou no Brasil lá em 2003. Este bloco na nossa nova geração do C3 foi retrabalhado, ficou aí cerca de 10 cavalos mais potente, enquanto que o torque fica entre 13.5 a 14.2 kgfm. Ele é apenas razoável, se tratando de um bloco que tem 1.449 cilindradas. Só lembrando que a versão top de linha do C3, chamada de Exclusive, é a única que vem com motor mais potente e mais moderno. Estamos falando aí do 1.6 16 válvulas Flex, também usado na antiga geração, porém esse bloco foi completamente reprojetado nessa nova geração que estreou em 2013. Ele já conta com duplo comando de válvula variável, ele dispensa o uso do tanquinho de gasolina para a partida a frio. Este bloco também tem uma potência bem interessante, chegando aí a 115 cavalos com gasolina ou 122 cavalos com etanol, para um torque de 15.5 kgfm até 16.4 kgfm com gasolina e etanol respectivamente. Com relação ao câmbio, todas as versões do Citroën C3 têm câmbio manual de 5 marchas, sendo que apenas a top de linha, na época de seu lançamento, em 2013 até 2015, era a única que podia vir com câmbio automático. Porém pessoal, aí é um velho problema, estamos falando do câmbio AL4, ou seja, automático de 4 marchas, que é bastante problemático. Quando chegou ao mercado brasileiro em 2012, a segunda geração do Citroën C3 trazia vários diferenciais inéditos na categoria, como seu para-brisa panorâmico,
E aliás, é um show à parte, chamado de Zenith. Ele vinha de série a partir da versão intermediária Tendance e garante uma sensação única de amplitude ao carro. Aliás, depois que você se acostuma com esse teto, acaba estranhando andar com um carro com para-brisa tradicional. O para-brisa do C3 é o grande charme do carro. E claro, na hora que você for comprar um usado, sempre opte pela versão que tem o para-brisa Zenith, porque vale muito a pena. Outra evolução do C3 brasileiro são as luzes de condução diurna em LED. O modelo foi o primeiro carro desse segmento a contar com esse tipo de iluminação, que essas luzes, pessoal, que ficam ali no para-choque, elas se acendem assim que o motor é ligado. Isso, pessoal, em 2013, ou seja, bem antes de se tornar lei andar com os faróis ligados nas estradas, o que também dá uma aparência sofisticada ao Citroën C3. Interior do C3 tem bom acabamento. Um dos pontos altos e que sem dúvida justifica a compra de um C3 hoje em dia é o seu interior. A cabine do Citroën, mesmo hoje em dia em 2020, quase 8 anos após o carro ter sido lançado, é bastante atual. Seu painel tem desenho moderno e é muito bem construído, trazendo diferentes texturas de plástico. Os bancos têm acabamento premium, sendo que as versões mais caras trazem revestimento em alto relevo e acabamento em 2 tons, e até mesmo revestimento parcialmente em couro. As versões mais caras também contam com forração em carpete no piso e detalhes cromados no volante e no console. É um nível de acabamento superior ao encontrado em outros hatchbacks aqui no Brasil, principalmente se compararmos hoje em dia ao seu preço, que é similar, por exemplo, ao Volkswagen Gol, Hyundai HB20, Fiat Palio ou Chevrolet Onix. O C3 ganha com folga em relação ao acabamento. Equipamentos. Como se trata de um carro com uma proposta mais premium, a lista de equipamentos do Citroën C3, mesmo nas versões mais baratas, é muito interessante, ele sendo praticamente completo em todas suas configurações. O C3 de entrada, chamado de Origine, vem com ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas e retrovisores elétricos, direção com assistência elétrica, airbag duplo, freios com ABS, computador de bordo, roda 015, entre outros itens. Já o C3 Tendance, além dos itens da versão de entrada, agrega ainda para-brisa panorâmico Zenith, luz de LED diurna, faróis de neblina, sistema de som com USB auxiliar, Bluetooth e 6 alto-falantes, vidros elétricos nas 4 portas, porta-luvas refrigerado, banco traseiro com um apoio central de cabeça e um acabamento mais sofisticado no painel e nos bancos, além de rodas de liga leve Aero 15 com acabamento diferenciado e detalhes cromados na dianteira e na traseira da carroceria. Fica a dica aí para quem busca um C3 usado hoje em dia, a versão Tendance tem sem dúvida o melhor custo-benefício. Por fim, chegamos na versão Exclusive, que é a top de linha. Ela se diferencia por vir com ar-condicionado digital automático, sensor de estacionamento traseiro, faróis limpadores de para-brisa com acionamento automático, retrovisor interno anti-ofuscamento, descansa-braço central no banco dianteiro, piloto automático, pedais em alumínio, volante revestido em couro e com detalhes cromados, bancos parcialmente revestidos em couros, maçanetas externas e retrovisores cromados, além de rodas de liga leve Aro 16 com acabamento cromado. Um detalhe interessante, pessoal, é que na versão Exclusive ela poderia vir também com airbags laterais e até mesmo sistema multimídia com GPS no topo do painel. Isso em 2013, na época que nenhum carro da categoria trazia tais equipamentos. Alguns vacilos do interior do Citroën C3. Claro que há alguns vacilos no interior do C3. O cinto de segurança não conta com ajuste de altura em nenhuma versão, assim como também o banco e volante, que não possuem ajuste de altura nas versões mais baratas. O painel de instrumento, apesar de ter visual bonito, falta algumas informações. Por exemplo, o marcador de temperatura de água do motor simplesmente não existe, o que complica caso já haja algum problema de superaquecimento, já que a luz de temperatura só vai acender quando a coisa for bastante grave, o que facilita aí você perder o seu motor. C3 2015. Em maio de 2014, já como C3 2015, o Citroën C3 ganhou algumas melhorias. Ao começar pelas versões, foi lançada uma nova versão chamada de Attraction, que ficou posicionada entre a versão de entrada Origine e a intermediária Tendance. Ela traz itens interessantes, antes mesmo restritos apenas para a versão Tendance, como por exemplo os faróis de LED, faróis de neblina, rodas de liga leve Aro 15, vidros elétricos nas 4 portas e o sistema de som com MP3 USB e Bluetooth.
Além disso, a partir de 2015, a Citroën também passou a oferecer o C3 Tendance com motor 1.6 e a opção do câmbio automático. Em 2016, já como modelo 2017, o Citroën C3 sofreu outras grandes mudanças. A primeira foi a central multimídia, que foi lançada em fevereiro de 2016, que já contava com Apple CarPlay e tela maior touchscreen, agora localizada no meio do painel. Ela agora também está disponível para a versão Tendance, porém a principal mudança no C3 2017 foi a chegada do motor 1.2 PureTech, lançado no mercado em maio de 2016, ficando aí no lugar do antigo motor 1.5. O polêmico motor 1.2 PureTech. O motor 1.2 PureTech do C3 é o mesmo que já é usado no Peugeot 208. Ele conta com 1.2 litros, 3 cilindros e desenvolve até 90 cavalos de potência para um torque aí de 13 kgfm, ambos claro com etanol. Com gasolina os dados são um pouco piores, chegando a 84 cavalos de potência e 12.2 kgfm de torque. Esse motor foi desenvolvido em parceria com a Peugeot e é um motor recheado de tecnologia em relação ao antigo 1.5. Por exemplo, ele conta com duplo comando de válvulas variável, sistema flex de partida frio sem tanquinho, sistema de refrigeração mais eficiente, com uma tecnologia diferente aí chamada de split cooling, bomba de óleo variável, coletor de escapamento integrado ao cabeçote, tudo isso visando principalmente conseguir diminuir o consumo de combustível. E de fato, ele conseguiu. O C3 1.2 chega aí, pessoal, a ser 30% mais econômico em relação ao antigo 1.5. Dados de fábrica afirmam que com gasolina, esse C3 1.2 chega a fazer mais de 16 km por litro. Cuidados extras com o motor 1.2. Tudo parece muito bom, não é? O motor 1.2 3 cilindros consegue ser 30% mais econômico, tendo quase o mesmo nível de torque e potência do antigo motor 1.5, porém há algumas ressalvas bem importantes. O problema e cuidados extras começam com a correia dentada. Essa correia desse motor é banhada a óleo, o que teoricamente iria prolongar a sua vida útil, o que de fato, pessoal, não aconteceu e criou um grande problema para esse motor, já que muitos proprietários acabam mudando o tipo de óleo que usam no motor, ou por exemplo não trocam o óleo corretamente no prazo recomendado, o que acaba comprometendo a vida útil da correia dentada do motor. A Citroën e também a Peugeot recomendavam trocar a correia dentada deste motor a cada 80 mil km ou 6 anos. Porém, esqueça isso. Na prática, os mecânicos afirmam que a troca tem de ser feita a cada 50 ou 60 mil km, como se fosse uma correia normal. Porém, no caso do C3 e também do Peugeot 208, que usa esse mesmo motor, fazer a troca da corrente é bem mais complicado e caro. As peças em si e também a mão de obra, que é bastante complicada, podem fazer o custo dessa troca de correia alcançar aí os R$1.000. Também, pessoal, não é qualquer mecânico de esquina que vai se aventurar a trocar essa correia. E você sabe que com correia dentada é bom não confiar, vale a pena você trocar antes do prazo. Outro cuidado extra com o motor 1.2 é relacionado ao óleo. A Citroën, assim como a Peugeot, recomendavam no manual para que os donos usassem um óleo de especificação muito fina. Estamos falando aí do sintético 0W30. Esse não é um óleo muito barato, pessoal. O problema é que atualmente já existe muitos donos que acabam optando por usar um óleo mais grosso, o que compromete o futuro do motor e, claro, a vida de quem vai comprar um C3 usado. Em maio de 2017, já como Citroën 2018, o C3 finalmente trocou o câmbio automático. Saiu o antigo e problemático AL4 de 4 marchas para dar lugar a uma caixa muito mais moderna de 6 marchas chamada de 6AT, ela é feita pela marca japonesa Aisin. Ele é muito mais moderno e confiável em relação ao antigo câmbio de 4 marchas. Além disso, há mudanças nas versões. Agora apenas a opção de entrada, a Traction, ainda mantém o motor 1.2. Todas as outras versões do C3 2018 passaram a vir com o motor 1.6 16 válvulas. Aliás, esse motor na linha 2017 ele foi recalibrado para ficar mais econômico, porém a potência foi reduzida. Agora ele entrega 115 e 118 cavalos, enquanto antes chegava até 122 cavalos. Mas afinal, e aí, vale a pena comprar um C3 usado? Como você viu, não há problemas graves com o Citroën C3 de segunda geração. O carro infelizmente sofre do antigo e justificável má fama dos carros franceses, que tinham mecânica complexa, pouco confiáveis e não eram adaptados ao Brasil. O C3, como dissemos, é sim uma boa opção de compra. Esta má fama, que faz o preço do modelo despencar hoje em dia, pessoal, para vocês terem uma ideia, hoje em novembro de 2020, já é possível comprar um C3 Tendance 2013-2014
como avaliado aqui nesse vídeo, com o preço na casa dos 27 mil reais, ou seja, é muito carro por esse valor. Porém, claro, como você também deve ter percebido, vale a pena a gente ressaltar mais uma vez que não estamos falando de um carro popular. É ilusão você querer comparar a manutenção e os cuidados, por exemplo, que você terá com o Volkswagen Gol ou um Onix, com a manutenção que você terá que ter com o C3. Principalmente com relação, pessoal, a peças que são mais difíceis, principalmente algumas peças relacionadas, por exemplo, a acabamento, faróis, para-choque, para-brisa também é bem complicado para você achar, e alguns componentes do motor e suspensão. Mas o que mais pega, pessoal, é a mão de obra, que costuma ser mais cara pela complexidade de manutenção do motor e também por um certo preconceito que costuma fazer mais caro o serviço no C3 em relação a outros carros de marcas populares, o que também pesa bastante, principalmente para quem for rodar mais e precisar aí fazer maior manutenção. Outro ponto importante é com relação à tolerância da manutenção que o carro tem. Apesar de ter qualidades, o Citroën C3 é um carro que não tolera de forma alguma danos omissos, ou seja, é um modelo que precisa sim, pessoal, ter um cuidado extra com relação à sua manutenção, como por exemplo prazo de troca de óleo, troca de filtro, qualidade do combustível que você está usando, nível do líquido de arrefecimento do motor. Há alguns problemas que acabam acontecendo com carbonização do motor, que pode causar superaquecimento, queima da junta do cabeçote, formação de borra de óleo no motor. A correia dentada também, se você tem opcionalmente um motor 1.2, vale muito a pena você ficar ligado como está a sua qualidade. Outro problema bastante comum no C3 é com relação à sua caixa de direção elétrica. Ela costuma apresentar efeitos, dando sinais que tem problemas com endurecimento e ruídos. O problema em si é que estamos falando de uma caixa de direção elétrica. Seu custo de reparo é altíssimo, e esse é outro item que você sem dúvida tem que ficar ligado na hora que for fazer seu test drive com o C3. É claro também que a gente não precisa dizer para você evitar o câmbio automático do C3. Claro, o AL4 de 4 marchas, que foi usado de 2012 até 2017. Este, pessoal, é um dos câmbios mais problemáticos do mercado, além de ser já bastante antigo. Então vá mesmo de câmbio manual no C3, ou então aposte na caixa mais moderna, de 2017, já modelo 2018, que tem câmbio de 6 marchas. Há um detalhe que vale a pena também ficar esperto, é com relação à remoção da bateria do C3. Não é recomendado deixar o carro sem bateria ou com a bateria já que não aguenta mais carga, pois isso pode travar o módulo eletrônico do carro, ou seja, trava toda a parte elétrica do carro. Aí é necessário fazer uma reprogramação do módulo em uma concessionária da Citroën. Conclusão: se você for rodar pouco, tem bastante zelo por um carro, gosta sempre de manter a manutenção em dia e claro, pegar um Citroën usado que teve um dono, o Citroën C3 de segunda geração é sim uma boa opção de compra de usado. Agora, se você não gosta de saber de detalhes mecânicos do carro, ou é distraído com a manutenção do seu veículo e quer um carro para rodar todos os dias, por exemplo para ir e voltar ao trabalho, ou ainda trabalhar de aplicativo de transporte no final de semana, o Citroën acaba se tornando uma proposta arriscada devido à sua manutenção mais cara e complexidade de algumas versões. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu comentário, sua opinião, sua dúvida, ou mesmo algo que possa enriquecer o vídeo com uma dica para pessoas que estão em busca do seu C3. Muito obrigado por ter assistido, meu nome é Leandro, um abraço a todos e até a próxima.